E o Wi-Fi, e o 5G, e o 4G, será que essas coisas causam câncer? O micro-ondas, afinal, ele gera ou não gera câncer? E o celular? Será que esse celular que eu uso todo dia, será que ele causa câncer? Será que ele causa algum dano para minha saúde? Falando um pouco do 5G, existe também muitos mitos aí na internet que falam do 5G, que fala que causa câncer. Ai, ó, pior, tá correndo aí pela internet que aquele termômetro pistola emite radiação e provoca câncer. Para tudo. Pessoal, quando a gente fala em radiações, é comum que essas dúvidas venham à nossa mente. O que é verdade, o que é mito nisso? Nesta aula, a gente vai esclarecer essas dúvidas usando princípios científicos básicos. Para ajudar a gente nessa discussão, eu convidei dois professores. Convidei a professora Carmen, de Biologia. Oi, pessoal. Professora Carmen falando. E convidei o professor Danilo, de Química. E aí, pessoal, beleza? Então nós três vamos ter uma conversa que a gente vai esclarecer essas dúvidas sobre as radiações do nosso dia a dia e o que elas causam no nosso corpo. Radiação nada mais é do que uma energia que se propaga, né? Uma energia que sai de um ponto e vai até outro ponto. Você tem dois tipos de radiação. Você tem as ondas eletromagnéticas e você tem radiação de partícula. Danilo, o que é radiação de partícula? Vamos falar agora sobre a radiação alfa, beta e a gama. Radiação alfa são partículas, pode ser chamado de partículas alfa. Elas têm carga positiva, elas têm 2 prótons e 2 nêutrons. As radiações betas também são partículas, carregadas eletricamente negativa por causa de um elétron, que é o que compõe ela. Existe a radiação gama, que ao contrário das outras, ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. A radiação de partículas, elas são emitidas em radionuclídeos. São núcleos pesados de átomos, né, instáveis. Então você tem isótopos de alguns átomos que são instáveis e ao se desintegrar, eles emitem essas radiações de partícula, que são essas radiações que o Danilo falou. E esses núcleos, os radionuclídeos, que são átomos pesados que se desintegram e ao se desintegrar, eles emitem radiação. Eles podem emitir também algumas radiações eletromagnéticas, como raio-x e raio gama. Já a radiação eletromagnética, ela é gerada quando você tem cargas elétricas em movimento. Então, a radiação eletromagnética, ela não transmite partículas. Isso na física clássica, né? São ondas, né? Então elas transmitem energia sem transmitir massa junto com elas. A radiação eletromagnética, ela pode ser emitida por antenas, por aparelhos como aparelho celular, forno micro-ondas, né? O Wi-Fi da sua casa emite radiação eletromagnética, o Sol emite radiação eletromagnética. Para responder essas perguntas que a gente colocou no início dessa aula, é fundamental que a gente entenda qual que é a energia que essas radiações carregam. Então a gente tem essa equação, eu não vou entrar muito no mérito dela, mas essa equação ela relaciona a energia que essas partículas de radiação carregam com a frequência dessa radiação. Então essa equação diz o quê? Ela diz que a energia da radiação ela é igual a esse H a gente chama em física de constante de Planck. O que interessa para a gente agora é que ele é um número constante, então ele não se altera. E esse F é a frequência da radiação. Então, a energia que a radiação transmite, ela depende da frequência. Ou seja, em outras palavras, quanto maior a frequência das radiações eletromagnéticas, mais energia essas partículas de radiação vão transmitir. Vamos revisitar aí o espectro eletromagnético. A gente já falou dele em outras aulas, mas vamos dar uma outra olhada para ele aqui. A gente vê que a gente tem as ondas de rádio, que são as ondas onde operam as telecomunicações, né, em geral, por exemplo, o rádio, a televisão, né, telecomunicações entre aviões, etc. Aí a gente vai ter o quê? As micro-ondas. Os celulares trabalham com frequências de micro-ondas, ou seja, a telefonia celular, ela trabalha na faixa do micro-ondas, ela emite
radiação que está nessa faixa de frequência aí do micro-ondas. A gente vai ter as ondas de infravermelho que carregam o calor, né? Como a gente já estudou, mas o Wi-Fi, por exemplo, ele vai trabalhar numa faixa de frequência que está próxima aí do infravermelho, certo? Logo depois do infravermelho a gente tem a luz visível, que é a luz que o Sol emite, que as lâmpadas emitem. Depois da luz visível, a gente vai ter ultravioleta, mais frequência ainda, a gente vai ter os raios X, mais frequência ainda, a gente vai ter os raios gama. Bom, nós começamos a falar sobre radiação. Existem dois tipos principais de radiação: radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Para falar a verdade, nós estamos expostos diariamente à radiação. O Sol emite radiação. Quando a gente liga a TV, usando o celular, usando o micro-ondas, o computador, então tudo emite radiação. Agora, dentro dessa classificação que eu falei para vocês, radiações ionizantes e não ionizantes, é que elas vão representar algum risco para a nossa saúde, né? Algum risco, algum efeito biológico para o nosso organismo. Agora, tudo bem, e aí? O que significa raio ionizante? Ionizante quer dizer que são partículas capazes de roubar elétrons de outros átomos. As ionizantes, elas são acima do ultravioleta, que está acima desse gráfico aqui, ó. Tudo que está acima daí do ultravioleta para frente, ela já é capaz de causar, ela arranca um elétron do átomo, então ela pode causar danos biológicos às células. Radiações ionizantes, raios X, raios gama, os raios ultravioletas. As radiações que são emitidas por radionuclídeos, por aqueles núcleos, né, que se desintegram, geralmente elas são ionizantes, então elas causam danos biológicos. As radiações ionizantes, como é que ela forma o tumor, né? Ela faz? Ela quebra a molécula de DNA, e quando ela quebra essa molécula de DNA, ela pode ocasionar tumores cancerígenos. O que são tumores cancerígenos? São células sobre células, né, que vão crescendo e formam aquele tecido tumoral, no caso, tá? À esquerda do espectro eletromagnético, nós temos as radiações não ionizantes. Essas radiações não ionizantes é o celular, a TV, a luz visível, as ondas de rádio. Essas são as radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes é aquela que não tem energia suficiente para arrancar um elétron de um átomo. Portanto, as ondas de rádio, as ondas de micro-ondas, os Wi-Fi, depois eu vou falar do 5G para vocês, não são ionizantes, ou seja, ela não tem a capacidade de causar danos biológicos, ou seja, não vai causar câncer. A física básica envolvida aqui é a seguinte: as radiações ionizantes, elas causam ou podem causar danos biológicos. Se elas vão causar ou não vão causar danos biológicos, vai depender de diversos fatores, como o tempo de exposição àquela radiação, né, a energia daquela radiação e etc. As radiações não ionizantes não causam dano biológico. Este símbolo que vocês estão vendo aí na tela, ele é o símbolo internacional de presença de radiações ionizantes, né, que são aquelas radiações que podem causar riscos biológicos. Então, por exemplo, toda mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer anualmente aquele exame que nós chamamos de mamografia. É, na verdade, uma emissão de radiação. Porém, essa radiação que o corpo recebe é de baixa intensidade e um pouco tempo de exposição. Então, mesmo que cause alguma ionização de alguns dos átomos do nosso organismo durante o exame, o nosso organismo vai ser capaz de, em pouco tempo, reparar essa radiação recebida. Então, aí a gente tem que avaliar os riscos e benefícios. Então, por exemplo, tirar uma chapa de raio-x, fazer mamografia, ser tratado com radioterapia, né, que emite radiação, a gente tem que avaliar os riscos. Eu tenho sim um risco, só que o benefício que esse exame ou que essa terapia vai me trazer é maior do que os riscos.
Se a gente ficar exposto à radiação ultravioleta, o Sol é uma fonte de radiação ultravioleta. Apesar do Sol emitir quase toda a sua radiação, ou seja, uma boa parte da sua radiação na frequência da luz visível e também na frequência do infravermelho, ele vai emitir um pouco de ultravioleta. Esse ultravioleta é prejudicial à saúde, porque ele é uma radiação ionizante. Se nós estamos expostos ao Sol e o Sol está naquele horário onde a radiação tem uma grande intensidade, aí os raios ultravioletas são extremamente intensos, e a gente está sem proteção, sem protetor solar, o que acontece? Estes raios ultravioletas são capazes de interagir com os átomos que formam as moléculas das nossas células, principalmente da nossa pele. E no momento em que essa radiação atinge as nossas células, vamos supor que uma das nossas células esteja no momento de divisão. Este raio ultravioleta vai desestabilizar, ou seja, vai roubar elétrons dos nossos átomos, provocando uma alteração nestes átomos, que aí essa alteração pode vir a chegar a desenvolver um câncer de pele, por exemplo. Por isso que recomendo a gente tomar sol até as 10 da manhã e depois depois das 14 horas, né? Das 16 horas, perdão. Das 16 horas. É as que são as maiores responsáveis pelo câncer de pele atualmente. O micro-ondas, afinal, ele gera ou não gera câncer, né? Então, para gerar câncer, para produzir, vamos assim, tumores cancerígenos, a radiação precisa ser ionizante. Se ela não é ionizante, que não é o caso do micro-ondas, ele não vai gerar câncer. Celular causa câncer? Também não. O celular vai trabalhar na faixa de frequência entre as ondas de rádio e a micro-ondas, né? Mais nas micro-ondas. As micro-ondas não são ionizantes, não causam dano biológico. Afinal de contas, o termômetro pistola, ele provoca câncer? Não, pelo que a gente estudou, pelo que a gente viu, não. Na verdade, somos nós que estamos emitindo radiação. Porque o termômetro pistola nem emite radiação nenhuma, né? Ele capta a sua radiação. Então ele não vai interagir com você, ele não vai causar nada. E aquele laser que o termômetro pistola emite, ele pode causar câncer, ele pode causar algum dano, ele pode derreter seu cérebro? Pessoal, o laser, ele é luz visível, ele está na frequência da luz visível. Como a gente viu aí, luz visível é uma radiação não ionizante. Logo, ela não causa câncer, vocês não têm que se preocupar com isso. Wi-Fi causa dano biológico? Causa câncer, né? Também não, né? Como o Danilo vai explicar pra gente aí. Falando um pouco do 5G, existe também muitos mitos aí na internet que falam do 5G, né? Que fala que causa câncer. Não, ele trabalha com 3.5 GHz, então faz parte das ondas eletromagnéticas não ionizantes. Logo, não vai trazer risco algum para a saúde humana. Olha, daí a importância do estudo, porque quem não estuda, quem não busca o conhecimento, é o primeiro a cair nessas notícias falsas e distribuí-las. Então, vai uma dica aí, ó. Relaciona, redobra a atenção nas matérias, relaciona, porque além de uma melhor compreensão de mundo, vocês não vão passar vergonha com essas notícias falsas. O conceito que é pertinente a gente definir nessa aula, né, é o conceito de contaminação radioativa. A gente define em física que uma coisa está contaminada radioativamente quando ela tem em si os radionuclídeos que emitem aquelas radiações de partícula lá, né, ou radiações eletromagnéticas, né. Então, só vai estar contaminado algum corpo que tem o radionuclídeo em si. Por exemplo, é uma prática comum você irradiar alguns alimentos para matar ali eventuais micro-organismos que fazem mal, né, aquele alimento lá, ou que façam mal à saúde. Então, você tem um alimento ali, uma banana, por exemplo. Você irradia aquela banana com uma radiação ionizante e mata os micro-organismos que tem naquela banana ali. Eu posso dizer que aquela banana, depois que foi irradiada, ela está contaminada? Não, ela não está contaminada.
Ela só estaria contaminada se ela tivesse os radionuclídeos presentes nela mesma. O fato dela ter sido irradiada, o fato de um alimento ter sido irradiado com uma radiação ionizante, não significa que ele está contaminado radioativamente. Não significa que ele vai emitir radiação ionizante, né? Para ele emitir radiação ionizante, ele tem que ter os radionuclídeos presentes nele mesmo. Agora, só o fato de alguma coisa ter sido irradiada não quer dizer que ela vai estar contaminada. Quando você tira uma chapa, né, um raio-x, você não fica contaminado por aquela radiação. Aquela radiação passa por você e pronto. Você só estaria contaminado se você, de alguma forma, ingerisse aqueles radionuclídeos que geram radiação ionizante. Muito obrigado, professora Carmen. Muito obrigado, professor Danilo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.